Queridos, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Esse homem nasceu aqui. E eu fiz muita questão que ele viesse, porque queríamos uma festa em família. E ele faz parte da nossa família. Uma Geisa, uma mulher que sempre ajudou aqui, e ele que foi batizado há 40 anos aqui. Glória a Deus. Pastor, com a palavra, fica à vontade. Graça e paz, irmãos, amém? Não, esse amém não é para Jesus, amém? Assim seja, você está na casa do Criador dos céus e da terra. Deus não precisa de uma estrutura feita pelas mãos dos homens, mas Ele se manifesta aqui porque o prazer de Deus é estar ao nosso lado, no meio do seu povo. E o salmista diz que o Senhor ordena a sua bênção, não é quando eu estou no meu quarto. Irmãos, o nosso quarto é fundamental, o nosso secreto com Deus. Mas é quando nós estamos reunidos como família de Deus, que o Senhor ordena a bênção sobre nós. Então tem um abençoado e uma abençoada do seu lado aí. Dá um sorriso, abençoa, dá um sorriso para essa pessoa do seu lado e diga: eu sou feliz porque você está aqui. E vou dizer para a irmãzinha que veio aqui na frente, viu? Eu ia fazer isso no final. Então, o que Deus fez aqui, sabe por quê, irmãos? Nós temos mania de querer dizer para Jesus que Ele tem 1h30 para falar, 1h30 para curar, 1h30 para fazer o que Ele tem para fazer. Irmãos, como é que nós vamos entrar na eternidade se nós ditamos tempo para o Senhor? Eu tenho saudade de uma época que as pessoas chegavam na igreja sem se preocupar com a hora de ir embora. E Deus tinha liberdade para fazer o que Ele queria no nosso meio. Porque quando as pessoas estão de frente para o Netflix acompanhando uma série, irmão, passa o dia inteiro, a tarde inteira, ainda posta na rede social que o abençoado maratonou. Por que você não maratona a leitura da Bíblia? Deus está falando, irmãos, não precisa falar em língua estranha, não. Mas o Senhor dos exércitos está aqui nessa noite. E a palavra do Senhor para nós é que todos nós estamos numa viagem missionária. Alguns já não estão conosco, porque já foram para o destino profético que nós também estamos indo. 62 anos é uma história. Eu me converti na Batista do Calvário. Eu me batizei aqui. A minha adolescência está toda ligada à história do Calvário. Hoje eu pastoreio a Batista Shalom na ilha, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou fruto do trabalho desta casa. E como eu sei que tem muita gente por aí, inclusive fora de Valadares, que passou por aqui. Essas colunas para mim têm um significado muito grande, nada contra a reforma, se vocês quiserem embelezar o templo, só não pinta de parede preta, que esse negócio não dá certo. Amém, irmãos? Eu não preciso de parede preta para captar uma imagem melhor, o som ficar melhor e a mídia da igreja achar que está bacana. Estão botando gelo seco, tanta coisa dentro do altar de Deus, e eu me pergunto de onde veio isso. Porque a referência para quem vai entrar no céu é a igreja primitiva, e na igreja primitiva, irmãos, não tinha esse negócio, não. Hoje nós dividimos a igreja em departamentos para facilitar o nosso trabalho, não é? Tem trabalho para jovem, para solteiro, viúvos que querem entrar na glória, para menino, acampa dentro, acampa fora, tem tudo que você puder imaginar. Nós fazemos isso para facilitar, mas quando Jesus pregava para as multidões, tinha divisão de departamento? Não! Mas estava todo mundo reunido ali, e deixa eu te dizer, a unção de Deus era derramada sobre toda aquela multidão. Eu quero falar de um homem, que é a maior referência que nós temos como apóstolo na palavra de Deus, eu estou falando de Paulo. E eu vivi uma experiência um tempo atrás aí, eu pude compartilhar isso, não me agradou muito, porque eu estava vibrando com a eleição do novo presidente, o 47º presidente dos Estados Unidos, e eu estava ali me regozijando. Por quê? Porque Deus ia tratar com um cidadão que está na nossa memória todos os dias. E eu vibrando com Trump. Agora, né? Agora, o homem vai sentir na pele o que é colocar o outro num processo, num inquérito e deixar em sigilo, e vocês sabem de quem que eu estou falando. E Deus falou para mim o seguinte: você se lembra de Saulo?
Saulo matou. Saulo viu famílias serem destruídas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele era o homem certo no caminho errado. Até que a luz de Deus brilhou na vida dele. Cair do cavalo, às vezes, é uma ótima experiência para a gente recuperar a visão que nós precisamos ter do nosso Deus. E eu quero, nesta noite, falar da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Tem um mapinha que vai ser projetado para vocês, porque, na verdade, eu tenho um mapa na cabeça e quando eu converso com as pessoas, eu acho que elas também têm e eu desculpo que não. Paulo fez quantas viagens missionárias? 3. Clemente de Roma, que foi um bispo que viveu no século I, diz que ele fez 4 viagens, porque Paulo, quando escreve a carta aos romanos, ele deixa claro que ele queria visitar os irmãos na Espanha, passando por Roma. Mas como não há uma documentação na Bíblia, nós ficamos com aquilo que a Bíblia fala para nós. Amém? A terceira viagem missionária de Paulo vai começar no ano 54 depois de Cristo. Quando Paulo vai dar início à sua terceira viagem missionária, Roma vai ter um novo imperador, um novo César. Quem vai ser o imperador de Roma a partir de 54 depois de Cristo? Nero. E todo mundo tem uma noção de que Nero era uma pessoa totalmente descompensada emocionalmente e que vai se opor ao cristianismo. Nero assume o poder em Roma com 16 anos de idade. Será que alguém aos 16 anos tem condições de governar um império? Mas Nero sobe ao poder com seus 16 anos e fica até os 30. Exatamente no seu último ano como imperador de Roma, Paulo vai ser decapitado fora de Roma. Desta vez, Paulo vai sair de Antioquia, que está ali no mapa na Síria, e ao contrário das 2 primeiras viagens que ele sai de Antioquia na Síria e volta para Antioquia, ele vai sair de Antioquia, ele vai passar pela Ásia Menor. Eu só trouxe um mapa, aquele mapinha ali, para facilitar a vida de vocês. Mas o que a gente chamava da Ásia Menor no passado, é a parte europeia da Turquia hoje. E é contraditório pensar que a Turquia tem raízes no cristianismo, mas hoje é um país islâmico. Então ele atravessa toda a Ásia Menor, e aí nós vamos saber quem vem na escola bíblica dominical, quando você ouve falar da Galácia, da Bitínia, não é? Você ouve falar de Lídia, da Mísia, você está falando de sub-regiões da parte europeia da Turquia, que naquela época era chamada de Ásia Menor. Paulo vai passar pela cidade de Éfeso, vocês estão estudando as 7 igrejas da Ásia, agora vocês sabem que as 7 igrejas estavam localizadas onde? Na parte europeia da Turquia. Ele passa por Éfeso, ele vai subir para o norte, ele vai passar numa cidade chamada Troade. E eu vou focar a minha palavra hoje, que o Senhor colocou no meu coração, para a gente ver a importância de Troade na vida de Paulo. Troade era a cidade mais próxima da Europa. Ela ficava exatamente de frente para a Macedônia. E a Macedônia, para quem é bom aluno de geografia, seria a parte de cima da atual Grécia. Então ele vai para Troade, de Troade ele vai a Filipos, que é uma cidade que todo mundo já ouviu falar, que ficava na Macedônia. Dali ele passa, né, por Tessalônica, por Bereia, vai a Atenas, de Atenas ele vai a Corinto, uma cidade localizada mais ou menos a 93 quilômetros de Atenas. E onde ficava Corinto? No sul da Grécia, que naquela época era chamada da região da Caia. E por que eu quero falar sobre isso? Porque todos nós estamos viajando, todos nós temos um destino profético, todos nós estamos de passagem por aqui. Aleluia! Não se encante com aqui, porque tudo que você viveu até agora é passageiro. Nós estamos a caminho da nossa verdadeira casa, que não é aqui. Mas a igreja pós-contemporânea está se esquecendo de qual lugar ela pertence. Nós estamos querendo juntar tesouros aqui, quando Jesus nos ensinou que nós temos que juntar tesouros onde? No céu. Porque o que você ajunta na eternidade com Ele, nem a morte pode te tomar. Aleluia. E eu estou falando para um povo que crê no arrebatamento, que crê na ação do Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite. São 62 anos que essa igreja está numa viagem missionária. Eu vou completar 55 anos que eu também estou viajando. E do seu lado tem um viajante sentado aí. Dá um sorriso para esse viajante.
Sorrir com alegria, irmão, sem falsidade, não é sorriso do lagarto, não. É sorriso de quem nasceu de novo, de quem carrega o Espírito de Deus como penhor, a garantia da sua salvação. Nós somos um povo feliz, irmãos. Tem gente que entra na igreja e fecha a cara. Eu falei, esse Ezequiel, por exemplo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez a cara dele carrancuda, igual o Wilton, para ele conseguir cumprir o propósito. Aí você vê o Wilton com aquela cara carrancuda, você chega perto dele e você descobre que ele é uma barra de manteiga. Mas tem uma cara que assusta, tem ou não tem? Você olha para ele assim, aí você vai chegando pertinho, está ficando até vermelho. E você vai descobrir que o Wilton não é o que você olha no exterior. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. E aí olha que interessante, Paulo passa por Troade na sua segunda viagem missionária e ele passa de novo na sua terceira viagem. E a gente vê aqui um mapinha como esse, parece que naquele tempo era só entrar no avião, desembarcar, pegar o próximo voo e seguir adiante. Eu estou falando de uma viagem que durou aí entre 4 a 5 anos, porque calcula-se que a terceira viagem de Paulo começa em 54 depois de Cristo, quando Nero se torna imperador de Roma e vai até mais ou menos entre 57 e 58 depois de Cristo. E aí olha que coisa interessante. Por que eu estou falando de Troade? Porque Éfeso todo mundo conhece. Depois da destruição de Jerusalém, Éfeso se tornou o centro do cristianismo daquela época. Mas Troade é uma cidade que também era importante exatamente por seu portão de acesso à Europa. Nós não sabemos muito bem, a cidade foi fundada no século IV, por volta de 310, por um dos comandantes do exército de Alexandre o Grande, do Império Greco-Macedônico. E aí, depois que Alexandre morre, um dos seus generais, porque ele não tinha filhos, você já sabe dessa história, haviam 4 generais, um general chamado Lisímaco vai rebatizar a cidade e vai chamar a cidade de Alexandria de Troas, ou Troade, que traduzido significa cidade de Alexandre. E Paulo vai passar por esta cidade na sua segunda viagem missionária e vai voltar depois em Troade na terceira viagem missionária. Nós vamos pegar alguns textos e nós vamos amarrar tudo isso, tá? Vamos lá em Atos 16. A minha versão, gente, é a Nova Bíblia Viva, tá? Se vocês estiverem aí, projeta para a gente a Nova Bíblia Viva. Atos capítulo 16, versos 8, 9 e 10. Está escrito assim: então, no verso 8, eles contornaram a província da Mísia e desceram em que cidade? Troade, que significa cidade de Alexandre. Naquela noite, em Troade, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem de onde? Da Macedônia, que fica em cima da Grécia, na Grécia, suplicando, venha para cá e nos ajude. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para fazer o quê? Turismo. Para que Deus estava mandando Paulo para Troade? Para pregar o quê? Prosperidade? A boa nova do Evangelho. Você não sabe disso não, mas eu vou te contar. Aqui dentro só tem milionário. A pessoa que está do seu lado parece milionária, mas quem está do seu lado tem a pérola de grande valor que é Jesus Cristo. Então eu estou falando só para gente milionária. Aqui dentro a elite, não é só valadarense não, é a elite do céu, está reunida aqui. E nós nos esquecemos que nós fazemos parte da realeza celestial. Paulo passa em Troade, prega o evangelho e segue adiante. Passa-se alguns anos, na terceira viagem missionária, ele vai voltar para cá. Agora, olha que coisa interessante que vai acontecer na vida de Paulo na terceira viagem, quando ele vai passar de novo por Troade. Agora nós vamos lá em 2 Coríntios 2, vamos ler os versos 12 e 13. Você vai descobrir um lado de Paulo que pouca gente percebe que ele tinha. Porque quando eu olho para Paulo, eu tenho uma percepção que você também tem, que ele era um super crente. Sim ou não? Você conhece algum apóstolo que produziu tanta coisa boa quanto Paulo?
Porque Paulo era um tipo de pastor muito engraçado, que ele tinha 3 atitudes que eram comuns no cuidado dele com aqueles que ele pregava as boas novas do Evangelho. Primeiro, ele escrevia cartas. Não está na moda mais escrever carta, né, irmãos? Hoje é mensagem do WhatsApp, quando você tem paciência, um e-mail. Paulo escrevia cartas por quê? Mas não eram cartas comuns, porque as cartas de Paulo eram documentos inspirados pelo Senhor, que inspira a sua vida e a minha vida até hoje. Então, quando ele não podia estar pessoalmente, o que ele fazia? Ele enviava cartas. E essas cartas iam por quem? Pelo serviço de correios, que não existia naquela época? Não, ele tinha seus mensageiros. Ele tinha os seus cooperadores, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ainda é assim. Em 62 anos de história dessa igreja, quantos cooperadores trabalham e ainda vão trabalhar para que o nome do Senhor e a palavra do Senhor continue sendo pregada neste lugar? Aleluia! Ninguém faz a obra de Deus sozinho, irmãos. Está na moda aí, aqui, ó, eu sou igreja. Eu falei, tem uma coisa errada aí. Você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. E igreja é quando nós estamos juntos. Nós somos a igreja. Aleluia! Tem um povo desigrejado aí, o termo é novo, mas desde a época dos hebreus que isso já existia. Século 2 depois de Cristo. Porque o capítulo 10 de Hebreus fala, não deixando a vossa congregação, como é costume, de alguns. E quanto mais você vê, percebe, sente que o dia do Senhor está chegando, é hora da gente fincar os nossos pés aqui dentro, na casa do Senhor. Daqui, irmãos, eu só saio no arrebatamento. Aleluia! E você? Você vai sair da casa de Deus antes do arrebatamento? Você finca os pés aqui, meu filho, e vem para cá. Quando eu vejo uma pessoa de cabelo branco sentada num banco desse, participando do culto, eu falei, Jesus, eu quero viver essa experiência. Eu quero envelhecer na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, plantado na casa do Senhor, porque a palavra diz que até na minha velhice eu serei viçoso e eu vou dar fruto. Agora, olha o que acontece. É a 3ª viagem missionária e Paulo vai passar por Troade. Olha o que diz o verso 12 de 2 a Coríntios, capítulo 2. Ora, quando cheguei, a qual cidade? O Senhor me deu oportunidades enormes para pregar o evangelho de Cristo. Paulo sabia aproveitar uma oportunidade ou não? O que vocês acham? Você acha mesmo que a vida de quem nasceu da água e do Espírito, que quando você vai passear, que você vai simplesmente viajar a descanso, que você vai ter oportunidade de descansar? Você acha mesmo que Deus vai deixar você descansar? Porque onde Deus te levar, sempre tem algo que Ele quer fazer. Coloca isso na sua cabeça, um servo de Deus não passeia, um servo de Deus trabalha. Até quando pensa que está descansando. Mas o que vai acontecer? Ele está dizendo no texto que ele sabe que foi Deus que abriu a oportunidade para ele estar em Troade, mas olha o que diz o verso 13. Contudo, Tito, meu querido irmão, não estava lá para me encontrar, e eu não tive o que no meu espírito? Eu não tive sossego no meu espírito, procurando saber onde ele estaria e o que lhe teria acontecido. E assim despedi-me deles e fui direto para onde? Para Macedônia. Ele não ficou em Troade. Mesmo sabendo que Deus havia aberto aquela porta, ele não ficou em Troade. Por quê? Porque Tito não estava lá. Porque não dá para a gente fazer a obra de Deus se não tiver cooperadores. Paulo era um gigante na fé. Mas o fato de Tito não estar ali naquela cidade, não se explica por que ele ficou com o espírito atribulado. Ele decide ir para Macedônia, porque Tito não está lá. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Valesca. Você não vai falar Valesca não, você vai falar para quem está do seu lado. Eu estou falando para Valesca. Sozinha você vai mais rápido, Valesca. Fala para quem está do seu lado aí, sozinho ou sozinha você vai mais rápido. Mas juntos a gente chega mais longe. Você crê nisso? Que juntos nós vamos chegar mais longe? Então eu não quero andar sozinho. Eu quero andar com quem fala a minha língua. Eu quero andar com quem ama o meu Cristo. Eu quero andar com quem ama as mesmas coisas que eu e que quer morar na eternidade. Eu chamo isso da lei do poder da atração. Os iguais se atraem, preste atenção, na natureza é o contrário. Os opostos se atraem. Mas no mundo espiritual, os iguais se atraem.
Se você pegar um fofoqueiro lá fora e ele vir para Calvário, ele vai descobrir quem é o fofoqueiro daqui. Porque é a primeira pessoa com quem ele vai fazer amizade. Fofoqueiro atrai fofoqueiro. Você sabia disso? Caloteiro atrai caloteiro. E a Bíblia diz que você não deve dever nada exceto o amor. Agora, quem ama a Bíblia só anda com quem ama a Bíblia também. Quem gosta de orar está cercado de pessoas que também gostam de orar. Lei do poder da atração. Você atrai o que você é. Então está na hora da gente começar a atrair gente que precisa conhecer o caminho da verdade. Amém, irmãos? Suas amizades vão dizer muito a seu respeito. Diga-me com quem tu andas e direi qual será o seu destino profético. Não entra na caravana dos ímpios, que o destino profético dos ímpios não é bacana. Mas o destino profético de quem nasceu da água e do Espírito e que tem seus pecados purificados no sangue do Cordeiro, nós já sabemos para onde nós estamos indo. E vou te dizer uma coisa, pode ser ainda hoje. Não pense que a volta de Jesus vai demorar não, irmão, está mais perto do que a gente imagina. E tem gente, quando você fala disso, morre de medo. Falei, mas não estou te entendendo não, ué. A maior promessa que nós temos é casar, ter filho, ser rico, ter uma graduação. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? João 14. Eu vou na frente para vos preparar o quê? Lugar, para que onde eu esteja, vós estejais. Então eu quero estar com Ele, irmãos. Nós cantamos aqui, aclame ao Senhor. Falei com o Juninho aqui, que o Juninho me fez voltar no passado, com esse medley de músicas que a gente cantava. Irmãos, a gente chegava, sabe o que é isso? Isso é primeiro amor. Você vê aquela igreja de Éfeso, que vocês estão estudando nas quintas-feiras, a primeira igreja que aparece lá em Apocalipse 2. Veja bem, aquela igreja era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não tolerava o pecado como Tiatira, porque eu ouvi a pregação do meu amigo, e foi quinta-feira agora, a igreja de Tiatira, e ele usou uma expressão, não tolerar o intolerável. É ou não é? Porque tem um tanto de crente aí que não tem nada a ver. Falei, irmão, e ainda fala assim, só Deus pode me julgar. Falei, você não tem medo disso não? Você está achando que o julgamento de Deus é igual ao nosso? Você bater a mão no peito e dizer que só Deus pode me julgar, preste atenção na seriedade do que você está falando. Aquela era uma igreja que tinha conhecimento, então ela sabia de longe discernir quem era um apóstolo verdadeiro e quem não era. Mas, irmãos, no verso 4, aquele mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando Jesus vem com mas, você arregala os olhos. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Nessa versão fala assim, vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Qual é a característica de alguém que está no primeiro amor, que conheceu a Cristo? Vocês já notaram que não tem conhecimento bíblico, mas tem entusiasmo? Sim ou não? Volta lá atrás, quando você começou sua caminhada. Você batia ponto na igreja, hoje a gente escolhe que culto que eu vou. Olha, eu já fui na terça, então não vou na quinta não, eu volto no domingo. Irmãos, nós estamos vivendo uma fase que as pessoas estão escolhendo que culto que elas vão vir. O primeiro amor, irmãos, todo mundo estava na igreja. Ninguém ficava preocupado para saber que dia da semana que era o culto. Onde está o nosso primeiro amor? Nós tínhamos prazer em ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos comer, nós vamos lá, vamos fazer qualquer atividade de lazer, nós vamos visitar o irmão, a gente toma café, almoça, o irmão fala assim, vai embora que já passou, irmão, pode ir. A gente vem para a igreja, irmão, falta 5 minutos para o culto terminar, já começa a olhar para o relógio. Como é que nós vamos ter um encontro com o Senhor? Se a gente quer prender o Senhor na nossa caixinha. Você fala isso com a sua esposa? João, você fala isso com a Andréia? Andréia, você tem 5 minutos para conversar comigo. André, se ele falar isso, o que acontece? Você faz igual Jael, você pega a estaca e o martelo e bota a Císera para ser morto dentro da tenda? Como é que nós vamos experimentar o sobrenatural se nós estamos prendendo o Senhor e dizendo assim, o Senhor só tem 1h30 para falar comigo? A igreja de Éfeso conhecia a palavra de Deus, trabalhava, não tolerava o pecado, mas perdeu o combustível, o primeiro amor. E muitas vezes nós estamos como os cristãos de Éfeso, nós temos conhecimento bíblico hoje, graças a Deus, porque depois de 62 anos, se alguém aqui disser que não tem conhecimento bíblico, eu vou perguntar, você se batizou?
Porque eu sei que eu estou numa igreja que prega a palavra. Então, vocês têm conhecimento. Não falta conhecimento para a gente. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós temos excelentes sermões. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Hoje tem Bíblia de tudo que é jeito. É Bíblia do pregador, é Bíblia do missionário, é Bíblia da mulher. Tem tanta Bíblia, irmãos. Tem mapa, tem referência cruzada, não é? Bíblia de estudo de aplicação pessoal, Bíblia de estudo pentecostal. Irmãos, o que mais tem é Bíblia. Mas o meu povo continua perecendo. Por quê? Por falta de quê? Conhecimento. Como é que falta conhecimento se tem tanto conhecimento à nossa disposição? Mas está faltando o entusiasmo do primeiro amor. O que Jesus não pode fazer durante os nossos cultos? Para pensar nisso. Já pensou quantas pessoas podem ser curadas antes desse culto terminar? Você já pensou quantas portas podem ser abertas antes desse culto terminar? Mas como é que eu sento aí no banco já pensando na hora que eu quero ir embora, irmãos? Não dá. Jesus não manifesta o seu poder para gente curiosa. Jesus só manifesta o seu poder para aqueles que temem o seu santo nome. Para aqueles que têm uma aliança com Ele, para aqueles que têm um concerto com Ele. E nós somos o povo da aliança. Aleluia! Olha quem está do seu lado se dormiu. Se dormiu, você vai botar a mão, vai repreender esse espírito ortocrim agora. Paulo sai de Troade e vai para Macedônia porque ele não está com Tito. Um homem que tem todos os dons. O Novo Testamento ainda não está pronto, Deus está revelando e dando revelação progressiva para ele. E de repente esse homem não fica numa cidade que Deus levou ele para lá, abriu uma porta para ele, porque ele não tem um cooperador que está com ele. Então, irmão, sozinho a gente pode andar até mais rápido, mas é juntos que nós chegamos mais longe. Você crê nisso? Vamos adiantar um pouquinho? Vamos para 2 Coríntios 7. Do 5 até o 7. Paulo foi para Macedônia e você fala assim, nossa, mas agora ficou tudo bom. Tudo está tranquilo para ele. Está fazendo turismo na Macedônia e de repente na Macedônia não vai ter problema nenhum. Isso é igual quem troca de emprego porque está sendo perseguido e não percebe que o negócio é espiritual. Você está no emprego novo, tem alguém que é levantado, uma carne de pescoço, um filho de Belial, que eu não posso falar outra coisa, eu tenho que usar o termo bíblico, um filho de Belial que parece que acorda para te atormentar. Aí você fala assim, vou pedir demissão e vou procurar um outro emprego. Você acha mesmo que o espírito que estava agindo naquele filho de Belial vai ficar para trás? Porque luz incomoda trevas. E nós somos filhos da luz. Agora, olha o que acontece. Paulo está na Macedônia, possivelmente na cidade de Filipos. Olha o que diz o verso 5. Quando nós chegamos à Macedônia, nem pudemos descansar. Por fora havia aborrecimentos por toda parte ao nosso redor, e dentro de nós, os nossos corações se encheram de temor. Foi então que Deus, aquele que dá consolo, que dá ânimo aos abatidos, revigorou-nos com a chegada de quem? De quem? Ah, mas Paulo agora está feliz e está sendo consolado porque Tito está com ele, seu cooperador está do lado dele. Não só a sua presença foi uma alegria, mas também as notícias que ele nos trouxe a respeito da esplêndida temporada que passou com vocês. Quando ele me contou como vocês estavam ansiosos por minha visita e como estavam tristes pelo que tinha sucedido, assim como da lealdade e caloroso afeto que vocês têm para comigo, o que é que Paulo sentiu no coração? Como é revigorante quando você manda uma mensagem para quem não vem no culto e fala assim, senti sua falta. Não é tom de cobrança não, irmãos, que tem gente que parece um pitbull, parece que isso aqui é serviço militar. Se você não vem na igreja, ele está aí. Desviou? Dá vontade de dar um couro nesse irmão. Mas é muito prazeroso quando a gente vê uma pessoa que a gente ama. Olha para essa pessoa que está do seu lado, parece que ela tem problema? Olha bem, dá uma olhada, dá uma encarada santa para essa pessoa. Eu olho para o pastor Ney, esses cabelinhos brancos, tanto tempo de cabelo, parece que tem problema. Está aqui a Euzi em casa, o xodó e o amor de muitos e muitos anos, e está aqui.
Aí você olha para essa pessoa que está do seu lado, parece que tem problema? Parece, mas tem, viu? É por isso que nós estamos todo mundo aqui. Todo mundo caminha para a olaria, é para isso mesmo. Aqui Deus vai amassando o barro, vai moldando o vaso, e de glória em glória a gente vai rompendo. Paulo se alegra com a chegada de Tito e fica muito mais feliz quando ele sabe o valor e a importância que ele tinha para a igreja. Irmão, nós temos um longo caminho para percorrer. Às vezes o irmão desvia, e eu falo que o caminho de quem desviou para voltar é muito pior do que aquele que está conhecendo Jesus pela primeira vez, sim ou não? Aí o irmão chega aqui, capisbaixo, morto de vergonha pelas burradas que ele fez, aí vira um e fala assim, eu sabia que você ia voltar. É Deus tratando. Eu falei, mas não, você faz parte da Trindade, você está no tribunal do Santo Ofício moderno, né? Aí eu sabia, ó, demorou, mas voltou. É assim que a gente recebe quem está voltando para casa. Nós precisamos lembrar do primeiro amor. Paulo está feliz porque Tito agora, o seu fiel cooperador, está com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra de Deus não tem graça se nós não estivermos aqui. A gente olha para cá, vê esses bancos, tanta gente sorrindo, todo mundo parecendo que não tem problema, né? Uma alegria. A hora que o Juninho estava cantando com o Ministério de Louvor, desenterrando aquelas coisas que são da minha adolescência, algumas décadas atrás. Irmãos, que vontade de congelar o tempo. Dá vontade de ir embora? Vamos falar sério? Dá vontade de voltar para casa? Dá vontade de fazer vigília? Ficar aqui. Vamos cantar mais. Vamos deixar o Espírito de Deus fluir. Vamos pedir para o Espírito Santo para estar quebrando essa resistência. Nós temos o conhecimento hoje, mas perdemos o entusiasmo. Nós não podemos perder o entusiasmo não, irmãos. Jesus continua sendo o mesmo. E aí, para a gente fechar, que eu tenho um relógio que é meu inimigo. Atos, capítulo 20. Eu vou ler aqui do 1 até o 12, e a gente vai contando a história em cima disso aí. Atos 20, Paulo agora está fazendo o caminho de volta. Ele está voltando da Grécia. Ele vai passar por Bereia, Tessalônica, Filipos, Neápolis e vai entrar em Troade. De Troade, ele agora segue para Jerusalém. Por quê? Porque ele está acompanhado de uma comitiva levando ofertas que foram levantadas por esses homens nas igrejas que Paulo havia fundado. E eles estão levando oferta para quem? Para os cristãos em Jerusalém. O que Paulo ainda não sabe é que quando ele chegar em Jerusalém, ele vai ser preso pela primeira vez. E quanto tempo ele fica preso em Jerusalém? Quem conhece Bíblia? Vamos ver quem vem na escola dominical. 2 anos. Mas o Senhor aparece para ele e fala assim, assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que você dê testemunho onde? Em Roma. Quem era o imperador de Roma? Nero. Paulo ainda teria que dar testemunho da fé em Cristo perante Nero. Mas olha bem, no capítulo 20 ele está voltando, diz assim, quando o tumulto tinha passado, Paulo mandou chamar os discípulos e os animou. Tem algumas versões que falam que ele deu palavra de exortação. É engraçado que exortar no original é encorajar. E como é que a gente entende exortar no português? Deus está exortando. Bate mesmo, Jesus. Tem gente que acha que Jesus é jagunço. Passa a espada mesmo, Jesus. Falei, irmão, que sangue é esse que você está coberto? Querendo mandar Jesus matar seus inimigos. Falei, Jesus mandou você amar, não é matar, você não é juiz. A terra já tem um juiz justo e fiel. E ali ele está exortando, ele está encorajando os irmãos. Depois despediu-se e partiu para Macedônia. Então ele está da Grécia, indo para Macedônia para chegar em Troade. Viajou por aquela região, exortando, encorajando os irmãos com muitas palavras em todas as cidades por onde passava e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Apesar de estar Grécia, era uma cidade na Grécia que todos nós conhecemos, Corinto. Paulo passa quanto tempo em Corinto? 3 meses.
que Paulo vai fazer nesses 3 meses? Ele vai escrever a carta aos Romanos. Das 13 cartas que Paulo escreveu, se tivesse uma para eu escolheria Romanos. Dizem que Agostinho de Hipona, o chamado Santo Agostinho, mulherengo até onde você puder imaginar, pensa no espírito de Dom Juan para não falar outra coisa, se converteu lendo a carta de quem? De Paulo aos Romanos. Paulo fica em Corinto por 3 meses. Estava preparando-se para navegar para a Síria, então ele queria de Corinto ir direto para Antioquia, mas ele percebeu que ele teria que entrar num navio cheio de judeus e que aqueles judeus poderiam lhe fazer mal. O prudente, quando vê o mal, faz o quê? Esconde ou paga para ver? O que você acha que o prudente faz? Ele se desvia do mal, ele se esconde. Paulo falou, vou entrar nesse navio não. Se eu entrar nesse navio em Corinto, cheio de judeu, esse povo vai querer me matar e eu não vou chegar onde eu tenho que chegar. Aí ele desiste da ideia e diz, quando descobriu uma conspiração dos judeus contra a vida dele, por isso decidiu seguir primeiro em direção ao norte, para a Macedônia, que fica em cima da Grécia, e aqui tem uma listinha de quem estava com ele. Diversos homens iam viajando com ele e chegaram até a Ásia. Lembrando, o que era a Ásia Menor naquele tempo? A parte europeia da Turquia. Então ele chega na Turquia. Aí diz assim, ele dá um nome, Sópatro. Já pensou seu filho chamado Sópatro? Acho que nem cachorro tem esse nome, né? Filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, que era de Derbe, a mesma cidade de Timóteo, além de Tíquico, imagina seu menino chamando Tíquico III. E Trófimo, pensou ser chamado de Trófimo Júnior? Não é? Que moravam na Ásia e estavam também voltando para casa. Eles tinham ido na frente, estavam esperando por nós em... Onde que eles estavam esperando Paulo? Em Troade. Logo que terminaram as comemorações da festa dos pães sem fermento, ou seja, depois da Páscoa judaica, nós embarcamos no navio na cidade de Filipos, que ficava na Macedônia, e depois de 5 dias de navegação, onde que eles chegam? Em Troade. E quanto tempo eles vão ficar em Troade? 7 dias. E aí Lucas vai narrar a história de um cidadão que dormiu no culto, com Paulo pregando, e no culto da ceia do Senhor. Se dormiu com Paulo, não dorme comigo, irmão? Eu passei 22 anos de sala de aula e é incrível como é que eu consigo ver a pessoa olhando para mim e dormindo. Sabe quando você está falando com um filho, que você dá aquela encarada nele? Você está entendendo o que eu estou te falando? E ele está olhando para você com aquela cara assim, ó. Quantos dias eles ficam em Troade agora? 7 dias. E quem é o jovem que caiu do 3º andar, que conseguiu dormir num culto com Paulo pregando em plena Santa Ceia? Eutico. E não sei porquê, depois de 7 dias, que eu acredito que aconteceu muita coisa em Troade, Lucas só vai relatar esse milagre onde Eutico foi ressuscitado. Apesar da Bíblia usar a expressão jovem, no grego aqui a ideia é de não um jovem adulto, de alguém que tenha 20 e poucos anos. Acredita-se que Eutico tinha entre 7 e 14 anos de idade. Então ele era um adolescente, ele era um garoto. Você tem um garoto para ficar num culto, ouvindo pregação até meia-noite, de Santa Ceia. Pensa comigo, esses meninos, se fosse para ficar na internet, eles varam a madrugada. Agora imagina esses meninos de até 14 anos, ficar ouvindo a palavra até meia-noite, num culto de ceia, e o abençoado vai sentar no parapeito de uma janela. E vamos lembrar, a igreja aqui tem um pé direito muito alto, mas o pé direito das construções dessa época aqui, o teto era muito mais baixo. E aqui diz que o cenáculo, que era o lugar onde eles estavam reunidos, que era como se fosse um quarto maior na parte de cima, né, da residência aí, estava todo iluminado. Ô, irmãos, a gente lê as coisas na Bíblia romanceando, mas para pensar, o que era uma candeia naquele tempo? Era um vaso de barro que tinha azeite dentro. Você tinha um pavio, aquilo era regado de óleo, de azeite, e aquilo ia queimando, concorda? Você imagina que cheiro de óleo queimado é agradável? É? Você prefere um cheirinho de óleo queimado ou você prefere um perfume importado? Eu estou falando para a realeza.
Da minha adolescência era Avon. Hoje a Avon, quando você vê, você fala assim, Deus me livre. Mas a Avon, viu, de 4, 5 décadas atrás, era a Natura de hoje. Aí você pensa, devia estar um cheiro de óleo queimado e aquele lugar infestado de fumaça, um menino entre 7 e 14 anos, sentado no parapeito da janela, e Paulo, que não tinha o Novo Testamento pronto, ele estende o culto até a meia-noite. O que vai acontecer com o nosso querido Eutico? Ele vai cair do parapares. Aí você pega uns pregadores aí que diz que ele estava desmaiado. Eu falei, olha, quem escreveu Atos era um médico. Há uma diferença entre você estar desmaiado e você morrer. Concorda? Lucas sabia muito bem a diferença entre alguém que desmaiou e alguém que morreu? Com certeza. Aí você ouve uma série de pregações. Era difícil para um menino conseguir ficar. Primeiro, eu já tenho uma admiração por ele, porque você vê um menino de 7 a 14 anos ficar num culto até meia-noite, esse menino é um vencedor. E outra, se ele fosse tão ruim, a ponto de dormir e cair da janela, você acredita que Jesus teria ressuscitado esse menino? Hein? Se ele foi ressuscitado e voltou à vida, é porque Deus tinha um plano na vida dele. Qual que é o nosso problema para a gente terminar? Não é a idade que a gente tem, é ficar sentado na janela. Porque eu me pergunto também, se esse menino tinha entre 7 e 14 anos, e ele estava no parapeito, na janela, onde estavam os pais desse menino durante o culto que não prestaram atenção nele? Porque menino, quando fica muito quieto, o seu alerta é ligado. Você não colocou um anjo no mundo. Menino, quando está quieto demais, calado demais, a mãe vai atrás. E eu me pergunto, cadê os pais desse menino que deixaram ele sentar num parapeito? É ou não é? E quando esse menino cai e morre, olha que coisa linda, para a gente encerrar, e você vai ler depois até o verso 12. Quando Paulo sabe que ele morreu, Paulo não manda ninguém para ver o corpo dele, Paulo desce. Sabe o que é descer? É se importar. Paulo teve misericórdia desse menino. Às vezes, o que Deus está esperando é a gente descer daquele patamar que a gente subiu para se identificar com a dor do outro. Porque na igreja tem muita gente insensível. Os pedagogos ensinam que quando você quer falar com uma criança, você não fala com ela em pé e o menino assim. Você senta com ele e o olho dele tem que ficar na altura do seu olho. E se ele for pequeno demais, você vai para o chão, para você se identificar com ele. Paulo poderia simplesmente ter mandado uma outra pessoa ir lá para ver o que estava acontecendo com aquele jovem, sim ou não? Mas ele desce, ele vai pessoalmente. A Bíblia diz que depois que ele desce, que ele vê o corpo do menino, ele se inclina sobre ele. Se antes era um ato de misericórdia, agora eu vejo como um ato de compaixão. Por que ele vai se inclinar sobre o menino? Por que Lucas faz questão de falar sobre isso? Porque primeira coisa, como é que eu sei que uma pessoa está viva ou não? Eu vou ver se ela tem batimento cardíaco. Como é que eu vou sentir seu coração pulsando ou batendo se eu só estou olhando para o seu corpo? Ele se inclina. E depois, o que ele faz? Ele abraça. Ele poderia ter dado um sermão para aquele menino ou não? Menino, quem é seu pai? Eu falo que o pastor Edivaldo fazia umas coisas que fosse hoje o pastor Edivaldo ia enfrentar processo. Eu me lembro quantas vezes nessa igreja um menino levantava, o pastor Edivaldo falava assim, quem é a mãe desse menino? O pastor Edivaldo tinha esse jeito. Imagina o pastor Edivaldo nos dias de hoje. Acho que a Calvária tem uma série de processos, entendeu? Por desacato de respeito. Quando a irmã vinha com a roupa muito curta, ele fazia questão de parar o culto e mandar trazer um lençol para cobrir a perna da irmã, exalando sensualidade pura. Quem conheceu o pastor Edivaldo fazia isso ou não? Veja bem, Paulo não parou para dar um sermão e falou assim, você atrapalhou o culto hoje. Nós estamos numa ceia do Senhor e você me dorme no parapeito e vai cair e me dá trabalho de descer para vir aqui. Irmãos, não é assim não. E toda vez que eu faço a leitura desse texto, eu vejo o seguinte, por que Lucas só relatou um milagre que acontece em 7 dias quando eles estão em Troade? Vocês acham que foi a única coisa que Deus fez em 7 dias, foi ressuscitar esse menino?
Sabe por que Lucas vai deixar isso aqui relatado? Porque no Evangelho de Lucas já tem vários milagres relatados. Mas Lucas quer dizer, e ele quer enfatizar, a importância do culto. Você não faz ideia, igreja não é instituição criada pelo homem, foi criada pelo Senhor. A igreja é de Jesus, sem Jesus não tem igreja. Você vem para o culto não é para ter alguma coisa na sua agenda, você vem para adorar o Criador dos céus e da terra, o Filho do Deus vivo, o filho de Davi, que é aquele cego de Jericó, que era o cego que mais enxergava, porque a multidão estava chamando Jesus de Nazaré. Ele não se refere a Jesus como Jesus de Nazaré, ele chama Jesus de filho de Davi, que é um título messiânico que Jesus tinha no Antigo Testamento. Eu nunca vi um cego enxergar tão bem. A multidão está chamando Jesus de Nazaré. Não, ele é de Nazaré não. Ele é o filho de Davi. Tem compaixão de mim. É o que nós estamos precisando clamar em 2025. Para o filho de Davi que ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por cada um de nós e a qualquer momento voltará para nos buscar. A Bíblia fala muito sobre sono, porque sono não é só consequência de cansaço físico. O sono na Bíblia fala de um estado que a gente não está mais em alerta, nós não estamos mais vigilantes, nós baixamos a guarda. Lembra das virgens? Quantas virgens eram? 10. O noivo demorou um pouquinho, tardou em chegar, o que aconteceu com as 10? As 10 dormiram. Mas na hora que ouviram o grito dizendo, o noivo vem aí, todas elas acordaram, e aí elas foram verificar as lamparinas para ver se tinha reserva de azeite. 5 tinham, 5 não tinham. Então, irmãos, muitas vezes nós também podemos dormir, porque as 10 dormiram, mas não basta ser virgem, tem que ter azeite. Olha para quem está do seu lado assim, não basta ser virgem. Fala com fé. Não basta ser virgem, tem que ter azeite. Fala para esse irmão abençoado, tem que ter azeite. E as loucas quiseram pegar azeite emprestado, deixa eu te falar, ninguém pega azeite emprestado, porque azeite fala de intimidade com Deus, e intimidade você só tem se você caminhar com Ele. Aleluia! E quem caminha com Ele tem reserva de azeite. Se Ele não voltar hoje, voltar amanhã, eu continuo esperando por Ele. Se Ele voltar daqui um mês, eu continuo esperando por Ele. Se Ele voltar daqui a 10 anos, eu continuo esperando por Ele. Porque a virgem que é prudente, espera por Ele em todo o tempo. Nós só precisamos voltar ao início de tudo. Nós só precisamos parar de ter conhecimento sem ter entusiasmo. Veja bem, Éfeso tinha conhecimento, mas não tinha entusiasmo. Mas para chegar na eternidade, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus, porque através da palavra eu descubro o que Ele quer de mim. Mas eu também preciso do entusiasmo. Nós precisamos deixar o Senhor quebrar nossa agenda. Voltar àquele entusiasmo que você tinha no começo. Quantas vezes você já acordou de madrugada para falar com Deus e quantas experiências você tem com Deus nas suas orações de madrugada? Quantas vezes você subiu um monte chorando? Só Deus sabe quantas vezes vocês subiram um monte chorando e hoje vocês estão aqui para contar grandes coisas o Senhor fez por vocês e vocês estão alegres. Finca os seus pés na casa do Senhor. Eu completo 40 anos de escola bíblica dominical, irmãos, 13 como aluno e 27 como professor. Fui professor do Paulo Júnior. Aí eu chamo o Juninho para pregar e falei assim, foi meu professor. Eu falei, pô, peraí, né? Podia falar assim, nossa, eu conheço há um bom tempo. Mas a obra de Deus ninguém faz sozinho. Jesus não te chamou para caminhar sozinho. Jesus preparou uma família para você. Jesus te deu novos irmãos, pais. Quando eu vejo essa irmã falar para o pastor Neísio que ele é o pai dela. Pastor Neísio não é o pai biológico, mas é a referência que ela tem como alguém que conduz ela até o altar do Senhor.
Irmãos, todo mundo vai morrer, inclusive eu, mas eu quero ser um defunto que vou deixar saudades. Não quero ser aquele defunto que vai falar assim, foi tarde. Tem gente que morre no dia do velório e vira santo. Fala, aprontou, está em descanso. Falei, descanso? Não está, não. Está em descanso quem parte para a glória com o Senhor. Eu sei que nós já passamos um pouquinho do horário, mas você vai deixar Jesus, não vai? É por Jesus que nós estamos aqui. Eu pedi o Paulo Júnior para que cantasse uma música. O primeiro amor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero. Você quer mesmo? Ministério de Louvor, Paulo, fique de pé. Eu vou passar daqui a pouquinho, pastor Nício. Você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado aí, é companheiro de obra. Quero voltar ao início de tudo. Cante. Encontrar-me contigo, Senhor. Fale para o Senhor nessa noite. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Oh, Senhor, vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga para o Senhor nessa noite. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos repetir. Aleluia. Oh, Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor, onde a nossa alma se alegrava quando nós estávamos na tua casa, quando nós dobrávamos os nossos joelhos e sentíamos a presença do Espírito do Senhor dentro do nosso quarto. Quebra todo o espírito de religiosidade e nos leva de volta ao primeiro amor, onde nós, ó Deus, celebramos a nossa nova vida. Quando estar com o Senhor é o que nós mais desejamos. Perdoa, Senhor Deus, a nossa pressa. Perdoa quantas vezes nós entramos na tua casa já pensando na hora em que vamos embora e não percebemos que estamos perdendo o encontro com aquele que é a razão da nossa esperança. Nós estamos aqui nesta noite enchendo nossas lamparinas com azeite e dizendo que vamos esperar a vinda do Senhor. Se não for hoje, amanhã, se não for amanhã, daqui um mês, mas nós estaremos esperando o Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aplauda o Senhor. Ele é a razão de você estar aqui. E a nossa viagem continua até nós chegarmos no céu
que é a nossa verdadeira pátria. Essa pessoa que está do seu lado é companheiro de viagem. Dá um abraço e abençoa essa pessoa. Se você não conhece, aperta a mão. E diga assim: obrigado por você estar comigo nessa viagem. Deus te abençoe. Oh, Deus. Olha para essa pessoa aí, dá um sorriso. É companheira de viagem. Nós estamos indo para a nossa pátria, para o céu, onde nós pertencemos. Nós não somos daqui, irmãos. Somos viajantes. E que Deus abençoe o restante da nossa viagem. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu fui muito abençoado pelo Charles, pelo pastor Charles, enquanto ele era professor da escola bíblica. Sempre conversa com a Cássia. Era um tempo assim de aprendizado que a gente ficava ansioso pelo próximo domingo para a gente aprender mais. Foi uma bênção para nós, com toda certeza. E que bom que ele nos abençoou nessa noite. Irmãos, rapidamente um aviso do acampamento. Eu estou falando do acampamento, ainda falta 2 meses, mas praticamente nós não temos vagas mais. Temos uma ou outra vaga, dependendo da sua idade, do seu gênero, né? Estão praticamente tudo lotado. Glória a Jesus. Ainda tem uma ou outra pessoa que precisa de ajuda para ir, se você quiser ajudar alguém. E no próximo sábado, os jovens vão fazer um lava-jato aqui na igreja. Você vai ter mais informações lá nos grupos. Você vai trazer seu carro, sua moto. Vai ser muito bem tratado. Eles vão passar por um treinamento. Eles vão ver vídeo no YouTube a semana toda de como lavar carro. Para no sábado eles chegarem aqui especialistas para lavar esses carros. E vai ajudar muito a gente também para preparar o restante das coisas para o acampamento. Se você ainda quer ir, me procure para a gente ver se ainda existe uma vaga para você. Mas graças a Deus tem mais de 120 jovens que vão estar nesse acampamento, jovens, equipe, né? Vai ser uma bênção para a glória de Jesus. Vai ter um açaizinho ali também que você pode adquirir para se refrescar e abençoar o acampamento. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Nosso agradecimento ao pastor Charles por ter aceito o nosso convite. Esse culto tão abençoado, tão marcante no aniversário da Igreja Batista do Calvário. Quero lembrar os irmãos do Conselho da Igreja, o nosso complexo vai ser na próxima quarta-feira. Estamos antecipando, seria na segunda quarta-feira, será na primeira, porque o irmão Valdinei vai estar viajando na outra quarta-feira e ele tem que prestar relatório do Conselho Fiscal, tá bom? Então, quarta-feira, venha para a reunião. Por favor, fique de pé. Quero informar os irmãos que a irmã Elzi está. A ceia será domingo pela manhã, tá bom? Domingo pela manhã teremos a celebração da ceia do Senhor. Quero informar os irmãos também que a irmã Elzi está se recuperando e em breve estaremos aqui juntos para a glória do nome do Senhor. A Tainá, filha da irmã Kátia, vai passar por cirurgia amanhã, vai ter o bebê amanhã. Glória a Deus, estamos orando por ela, para que ela seja bem-sucedida. Está em Belo Horizonte exatamente porque há problemas gravíssimos que envolvem o nascimento dessa criança. Mas Deus está no controle, brevemente ela estará aqui apresentando essa criança para a glória do nome do Senhor. Feche os olhos. Pai, nós queremos te louvar e te exaltar por essa noite tão abençoada. Louvamos o teu nome por todos os irmãos que aqui estão, por todos que glorificaram, que exaltaram, que cantaram. Meu Deus, por todos que adoraram o Senhor, que ouviram a tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo. Te pedimos, ó Deus, em favor de todos os teus filhos que se encontram enfermos, acamados, dependendo do
toque do Senhor. Estende as tuas mãos e os abençoe, para a glória do teu nome. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vá em paz.